Olá, como vão vocês? Eu estou de volta e dessa vez é para compartilhar com vocês as minhas leituras do mês de julho. No mês de julho, as minhas leituras foram bem atípicas, foram bem diferentes, mas assim, foram bem interessantes. Como eu fui viajar, eu não poderia levar na mala todos os livros que eu queria ler, porque ia ocupar muito espaço, ia pesar demais e não ia dar certo. Então eu resolvi que no mês de julho eu só iria ler e-book. E quando eu estava, selecionando os livros que eu iria ler, eu tomei duas decisões. Uma delas, eu só iria ler romance. Então, se você não gosta de romance, você não vai gostar desse vídeo, porque nesse vídeo só vai ter romance. Segundo, eu criei uma meta para mim no mês de julho, de ler um pouquinho mais de livros de autores nacionais. Então, assim, não li só autores nacionais, queria ter lido só autores nacionais, mas eu acabei lendo um pouco mais, livros de autores nacionais, e foi a melhor decisão que eu tomei, Mas porque eu passei, assim, o mês de julho do jeito que eu gosto, Vocês sabem que eu gosto muito de romance. Segundo que, assim, eu conheci novos autores nacionais e eu gostei demais, assim, alguns foram bem surpreendentes pra mim, tive surpresas bem agradáveis, inclusive alguns, assim, eu me tornei fã número 1 de tanto que eu gostei deles. Mas vamos aos livros, porque eu li bastante esse mês. O primeiro livro que eu vou compartilhar com vocês é de uma autora nacional. É uma autora, assim, é super agradável, ela tem Facebook, andei trocando umas figurinhas com ela é super atenciosa e ela criou uma história, assim, muito linda, assim, que eu me apaixonei demais. Eu estou falando da Christine M. e o livro que eu vou compartilhar com vocês é Enquanto a Chuva Caía. Eu tenho que falar da capa, gente. Se eu não falar da capa, não sou eu. Olha que capa mais linda. É que aqui dá reflexo, Mas olha que capa mais fofa do mundo. Isso porque aqui no Kindle ela está em preto e branco, Então vocês não conseguem ver muito bem, a beleza da capa. Mas o livro físico eu já vi na livraria. É muito lindo, é muito fofo. E parabéns, pelo novo conceito de ter feito essa capa maravilhosa. Esse livro aqui conta a história da Marina. A Marina é uma brasileira, Ela nasceu na cidade de Paraty, no Rio de Janeiro. E muito nova, ela foi embora, Ela foi morar com essa família fora do país. Ela foi morar nos Estados Unidos. Mas ela tem boas lembranças do Brasil e da sua infância também. E a Marina, gente, hoje ela tá numa fase, assim, meio complicada dessa vida. Deveria ser um momento muito feliz pra ela, mas é um momento, assim, meio difícil. Ela está assumindo a presidência das empresas da sua família. A Marina vem de uma família muito rica, que tem empresas espalhadas pelo mundo todo, só que ela tá assumindo a presidência numa fase meio complicada da família dela. O pai dela, ele tá sofrendo de Alzheimer, então a mãe dela, que também cuidava das empresas juntamente com o pai, está cuidando do pai, então coube a Marina, esse papel de assumir, os negócios da empresa. Capacidade para isso ela tem. Mas ela tá num momento muito frágil, Por conta da doença do pai. E também, gente, a Marina, assim, ela tem uma mágoa muito grande, uma tristeza muito grande, porque ela é viúva. Ela se tornou viúva muito cedo. O marido dela era um médico e ele acabou se alistando no exército e acabou morrendo na guerra. E ela fica muito triste pelo marido dela ter se alistado e ter morrido na guerra. E ela não perdoa ele por isso. E, como eu já disse, a Marina é uma menina, assim, muito batalhadora, uma menina, assim, muito lutadora. Só que quando ela assume, os negócios da família, ela acaba descobrindo, que os negócios não são tão idôneos assim como ela pensava. Mas, ela tem que ficar do lado da família, e tentar a melhor maneira possível, administrar esses bens. E um dia, gente, a Marina acaba furando, o pneu do carro dela num dia de chuva. Olha só a capa, tem tudo a ver, com o título do livro. Num dia muito chuvoso, o pneu do carro dela fura. E ela não tem pra quem pedir ajuda, então ela entra num bar, e pede ajuda pra algumas pessoas que estão ali. Aliás, ela paga, pra alguém consertar, ajudar ela a trocar o pneu. E ela acaba conhecendo o Eric. Agora vocês me perguntam, quem que é o Eric? No início do livro, gente, a primeira pessoa que você conhece é o Eric, e não a Marina. Mas depois, lendo o livro, você acaba descobrindo que a história é focada na Marina. Mas o Eric, gente, ele é um advogado assim, meio bad boy, que ele faz alguns trabalhos pra polícia, sabe? A especialidade dele é queima de arquivo, então o Eric é um advogado assim, meio linha dura, meio perigoso.
E o Eric é uma pessoa, assim, extremamente exigente, que não gosta de errar, é uma pessoa, assim, muito possessiva, uma pessoa que gosta de fazer tudo certinho. E durante um determinado momento da história, o Eric ele é forçado a tirar umas férias forçadas. E ele é enviado para os Estados Unidos para investigar sobre a vida de uma família. E adivinha que família é essa? A família da Marina. Ele tem que investigar sobre os negócios da família dela. Então ele vai para os Estados Unidos, né? Então ele acaba conhecendo a Marina, né, nesse dia, mas assim, nenhum dos dois sabem, tá? O Eric não sabe, né, que a Marina faz parte da família que ele tem que investigar. E a Marina também não sabe que o Eric, né, será um dos advogados da sua empresa, né, um dos novos contratados. Eles acabam descobrindo isso no outro dia, eles ficam, assim, muito surpresos, porque, assim, eles se sentiram muito atraídos, né, no momento que eles se conheceram. Tanto é que a Marina cogitou para ela ter um novo relacionamento, coisa que ela jamais imaginaria. E o Eric, assim, gente, se sentiu muito atraído por ela, coisa que ele não sentia há muito tempo por ninguém. E ele ficou super encantado pela Marina, pelos cabelos dela, pela cor do cabelo dela, assim. É até engraçado de ver esses relatos, assim, é muito fofo. E os dois, né, acabam se envolvendo, né, e o Eric continua, né, as suas investigações. E quanto mais o Eric investiga sobre a vida da família da Marina, mais sujeira ele descobre. Ele descobre muita corrupção, muita lavagem de dinheiro, extorsão, assim, é bem pesado o negócio. E ele fica naquele dilema, né, de cumprir o seu papel, mas ao mesmo tempo ele ama a Marina, né, ele quer o bem da Marina. E durante a investigação, às vezes a Marina é uma das suspeitas dele também. Então, assim, esse livro, gente, é o seguinte, ele é mais que um romance. Ele foge do clichê romance, né, de alguém que se conhece, que se apaixona, que se envolve, tem uns dramas, né, e depois eles viveram felizes para sempre. Não, gente, esse livro aqui, ele tem um quê a mais. É um livro, assim, eletrizante. É um livro, assim, que chama muita atenção, porque é um livro, assim, cheio de emaranhado, cheio de segredos. É um livro, assim, que muitas vezes te deixa sem fôlego. E eu gostei demais dessa leitura. Gostei demais da escrita da autora. E eu fiquei super fã da história, fiquei super fã dessa autora e super indico a leitura desse livro, tá bom, gente? Espero que vocês tenham a oportunidade de ler e que vocês gostem. O próximo livro que eu vou compartilhar com vocês também é de uma autora nacional. Só que ela usa um pseudônimo, esse nome não é dela. Aqui no livro tá Brooke J. Sullivan. E o nome do livro é Em Sua Companhia. É uma capa, assim, bem chamativa, né? Só que o nome dessa autora é Elaine Cardoso. Esse livro aqui eu descobri ele, gente, porque ele estava na lista, ou, né, fazia parte, né, dos livros da lista dos mais vendidos do Amazon. E não é à toa que ele tá lá, é um livro bem legal também. Ele conta a história da Verônica. A Verônica é uma jovem muito atraente, muito bonita. É uma jovem que é muito ligada à sua mãe, que é a única pessoa, né, da sua família. Então ela é uma filha, assim, muito cuidadosa, e a mãe dela também tem problema de Alzheimer. E para custear a clínica da mãe dela, que é muito cara, e para custear, né, o tratamento da mãe, ela é obrigada a se tornar acompanhante de luxo. Só que não é a vida que a Verônica sonhou pra ela, não é o que ela quis pra ela, mas infelizmente, né, como ela é muito dedicada à mãe, ela tem que se sujeitar a isso. E por mais que a Verônica cada dia esteja com um homem diferente, ela nunca consegue se envolver, ela até se acha fria demais em relação a sentimentos. Só que um dia a vida dela muda. A Verônica é contratada para viajar às pressas para Nova York. É contratada pelo empresário, o nome dele é Adrian, e ela é contratada para se passar por noiva dele. E a Verônica, gente, assim, logo de cara, ela acaba, assim, se sentindo muito atraída pelo Adrian, porque o Adrian, mesmo ele tendo aquele jeito turrão, aquele jeito mandão, e muitas vezes um jeito muito frio, a Verônica, assim, fica muito encantada por ele, e é uma surpresa para ela, né, de ela ter um sentimento por um cliente, acaba sendo uma surpresa para ela. E o Adrian, gente, também,
ele fica muito encantado pela Verônica. Isso porque a Verônica, ela é muito parecida com a esposa dele, que morreu algum tempo atrás, num acidente de avião. Ela é tão parecida que elas parecem irmãs gêmeas. Isso logo de cara acaba atraindo muito o Adrien. Então ele fica muito envolvido pela a Verônica. E eles acabam, né, se envolvendo, né? Só que a história deles é uma história, assim, muito cheia de obstáculos. Uma por conta da profissão dela, né? A família dele é totalmente contra. Então a mãe dele, uma ex-namorada, entra na história e tenta separar o casal. Fora os outros conflitos que eles têm também. O Adrien também tem os seus conflitos, ele tem seus segredos do passado. E assim, essa história assim é bem legal. Assim como o primeiro livro que eu comentei com vocês, esse livro aqui também tem momentos assim eletrizantes, assim, não é um livro assim parado, é um livro bem legal e eu adorei demais o casal. E eu gostei tanto dessa história, gente, que eu li a sequência. Esse livro tem uma sequência, o livro 2. Mostrar a capa pra vocês. É Somente Seu. Nessa sequência aqui, gente, a Verônica e o Eric já estão numa fase diferente da vida deles, eles já sabem o que querem. A Verônica, né, no primeiro livro, as coisas não terminaram muito bem para os dois, não. Mas, como o amor pode tudo, o amor consegue tudo, eles acabam voltando, né, e a Verônica abandona, né, o emprego dela de acompanhante de luxo, e o Eric dá muito apoio para ela, ajuda ela a cuidar da mãe dela. Então, a Verônica tá tentando, né, criar um relacionamento mais duradouro com o Adrien. Mas nada é fácil para Verônica, coitada. Nesse segundo livro, a mãe dela está mais doente ainda, a mãe dela corre risco de vida. E se não bastasse, né? Um ex-cliente dela acaba se tornando muito obcecado por ela. Ele não se conforma da Verônica estar envolvida com o Adrien, ele quer de qualquer forma separar o casal. E esse ex-cliente, a Verônica e o Adrien acabam descobrindo depois que ele é suspeito de assassinato, então a vida da Verônica acaba correndo risco também, assim. É um livro bem eletrizante, e o final desse livro me deixou angustiada e eu preciso demais ler a sequência. E é um livro demais, é um livro que eu gostei muito de ler e eu tenho certeza que vocês vão gostar de ler também. O próximo livro já não é de um autor nacional, mas é um livro, gente, que faz tempo que eu tava querendo ler. Faz tempo mesmo. Ele faz parte de uma série de livros. Acho que é a série Sem Limites. O nome do livro é Paixão Sem Limites. E a autora é a Abby Glines. Acho que é Abby Glines. Esse livro aqui, gente, ele conta a história da Blair. A Blair é uma jovem de 19 anos que não teve uma adolescência muito comum, uma adolescência muito normal, né, como os outros adolescentes. Desde os 16 anos, ela cuida da sua mãe. A sua mãe teve câncer, então coube a Verônica, né, essa difícil tarefa de cuidar da sua mãe sozinha. Isso porque seu pai a abandonou no momento mais difícil, assim, da vida dela, no momento mais difícil da vida dela e da vida da mãe dela. Um momento que elas mais precisavam dele, que foi após a morte da sua irmã. Ela tinha uma irmã gêmea, então um dia o pai dela saiu de carro com a irmã e acabou sofrendo um acidente, a irmã dela morreu e depois disso o pai dela abandonou a mãe dela e abandonou a Verônica também. E ela nunca conseguiu perdoar o pai dela por causa disso. E depois de 3 anos, né, a mãe dela acaba falecendo, então a Verônica tem que vender a casa dela para custear, né, o tratamento da mãe dela. E ela não tem mais ninguém, ela tá sozinha no mundo. E a única pessoa, né, que ela tem no mundo é o pai dela, então ela acaba recorrendo a ele, né, ela acaba pedindo ajuda para ele e ele acaba pedindo para que ela vá até a cidade dele, que ele vai ajudá-la. Só que quando ela chega na cidade onde o pai dela tá morando agora com a sua nova família, ela tem uma decepção muito grande. A primeira delas é ver que o pai dela mora numa cidade, assim, litorânea, né, que é a cidade de Rosemary, na Flórida. É uma cidade que só vive gente rica. E o pai dela mora numa mansão gigantesca. E ela fica muito magoada pro pai dela, assim, ser uma pessoa de recurso, né, ele ser uma pessoa rica e não ter apoiado a mãe dela, de não ter ajudado a mãe dela, né, num momento tão difícil com câncer, né. Ela teve que vender a própria casa, né, pra poder custear isso. E ela fica muito chateada com isso. E mais ainda quando ela descobre que o pai dela não está ali. Ele foi viajar com a família, está em Paris e simplesmente, né, ele deixou ela na mão mais uma vez. E ela acaba tendo que pedir abrigo pro afilhado do pai dela. O nome dele é Rush e ele é um rapazinho, assim, que logo que a Blair conhece ele, ela fica meio
atraída por ele. Ele é um filho de um roqueiro muito famoso e a Blair fica meio abaladinha por ele. Só que ela sabe que ele é uma roubada pra vida dela, né? Ela não deve se envolver com ele, mas ela tem que pedir abrigo pra ele porque ela não tem mais a quem a recorrer. E o Rush, ele também fica muito interessado pela Blair. Mesmo ele não dando o braço a torcer, né? Mesmo fazendo aquela linha, né? Bad boy, ele é um menino assim, é um rapaz muito festeiro, que dá muitas festas, cada dia tá com uma mulher diferente. E ele acaba se sentindo muito abalado pela Blair e mesmo não querendo assumir, você percebe que ele ficou muito envolvido pela Blair e os dois acabam se envolvendo, né? Claro, né? Mesmo ela evitando, mesmo o Rush, assim, não admitindo, eles acabam se envolvendo e é praticamente, assim, um amor proibido, porque o Rush, ele tem um segredo. E é um segredo, assim, tão grande, gente, é um segredo, assim, tão complicado que é um segredo que pode separar o casal. E, infelizmente, no fim do livro, esse segredo acaba separando a Blair do Rush. E depois desse livro, né, tem uma sequência que eu já vou mostrar pra vocês. Que eu também li a sequência, gente. Eu não aguentei. Esse livro, assim, é muito demais. A sequência é Tentação Sem Limites. No segundo livro, gente, por conta do segredo do Rush, lá do primeiro livro, a Blair acaba abandonando ele e acaba voltando pra sua cidade. Ela fica, assim, muito revoltada, ela fica muito chateada. Mesmo amando ele, ela abandona ele e ela volta pra sua cidade e ela pede abrigo pra um ex-namorado dela. O primeiro namorado dela, né, que ela teve, e ela acaba ficando na casa da avó dele, só que o Rush vai atrás dela e ele quer que a Blair volte pra ele, que ele quer, né, reatar com ela. Tá ficando escuro já, gente, eu vou começar a acender as luzes aqui que o negócio vai ficar muito escuro. Então, né, o Rush vai atrás dela, ele quer a Blair de volta, mas a Blair, assim, irredutível, ela não quer voltar pra ele, a dor dela é muito grande, muito grande, muito grande, então ela não quer voltar pra ele. Só que a história tem uma reviravolta. E a Blair é forçada, infelizmente, ela é forçada a voltar para a cidade de Rosemary, porque ela precisa trabalhar, ela precisa de dinheiro. Então ela volta para a cidade e ela tem que conviver com o Rush de novo, e ela tem que conviver com os problemas dela de novo, ela tem que enfrentar os fantasmas, né, da vida dela novamente. E é isso aí, eu acho que eu não vou contar mais, porque eu vou fazer spoiler, mas o livro é demais. Esse livro, gente, ele vai ter uma continuação que se chamará Paixão Sem Limites, se eu não me engano. Se você entrar no Facebook da Arqueiro, eles estão fazendo uma enquete para escolher a capa do livro. Eu já escolhi a minha preferida. E o livro tá no forno, gente. Ele tá pra sair e eu tô angustiada e eu quero muito ler a sequência. Nos Estados Unidos, esse livro, gente, teve... foi uma trilogia, né? E teve o quarto livro que foi contando a primeira história, só que na visão do Rush. O próximo livro que eu vou compartilhar com vocês também faz parte dessa série, né? Que também conta a história de casais, né, da cidade de Rosemary na Flórida. E o próximo livro que eu vou compartilhar com vocês, cadê ele? Aqui. É Estranha Perfeição. Esse livro aqui, gente, conta a história do Woods e da Della. O Woods, ele já é uma figurinha, assim, bem tarimbada, já bem conhecida dos livros anteriores, né, da história da Blair com o Rush. Ele, inclusive, deu muito trabalho pro Rush, tá, gente, porque ele ficou meio encantadinho pela Blair. Mas o coração da Blair é do Rush e não teve jeito, né? E o Woods, agora é a vez do Woods, né? Se aventurar e se apaixonar também. Então conta a história do Woods e da Della. A Della, gente, é uma jovem assim que teve uma infância assim meio complicada, né? Essa autora gosta, né, de infâncias complicadas e traumatizantes, né? A Della, gente, é o seguinte, ela teve uma infância assim muito difícil. E que eu não posso falar o que aconteceu porque eu vou fazer spoiler, mas assim, ela não teve uma infância normal como uma criança qualquer. E isso deixou muitas sequelas na vida dela. Ela é muito traumatizada por conta disso, né? E a Della, gente, por incentivo da melhor amiga, ela acaba se aventurando a querer conhecer o mundo. E ela parte numa viagem assim, sem rumo, sem destino. E quando ela está nessa viagem, ela acaba parando numa cidade próxima a Rosemary, né? Que é a cidade onde o Woods mora. E acaba parando por conta do carro dela que ficou sem gasolina. E o Woods,
né? Por coincidência ele tá nesse posto e acaba ajudando a dela. Assim, a ligação dos dois, assim, gente, é uma ligação, assim, muito forte, assim, é tipo paixão à primeira vista, sabe? O Woods fica muito, assim, encantado pela dela, e a dela também fica muito encantado pelo Woods, e a dela tá numa fase da vida dela, gente, que ela quer viver aventuras, ela quer conhecer o mundo, e ela acaba se envolvendo com o Woods e acaba dormindo com ele, né? Ela pensou que seria por uma noite, o Woods também, né? Ele queria descarregar, né? Ele tinha muitos problemas e ele acabou se envolvendo com a dela, mas assim, eles se separaram, cada um foi para um canto, mas o destino acabou unindo o casal. O Woods, ele, para quem leu, para quem não, vou contar, né? Porque vou contar para quem não leu, para quem leu sabe, né? O Woods, ele é dono do Calton Club da cidade deles, é um Calton Club muito conhecido. E ele quer assumir o negócio da família dele, ele trabalhou para isso, ele batalhou para isso, só que o pai dele dá um ultimato pra ele, que ele só vai assumir os negócios da família se ele se casar com uma socialite, que inclusive foi amiga de infância de Woods também. E ele vai ter que casar com essa menina pra poder fazer tipo uma fusão, né, de famílias, e é tipo um negócios, né, de família. E o Woods, como ele quer muito, né, assumir o Calton Club, ele acaba aceitando se casar com essa menina, mesmo não amando, porque ele acha que o sacrifício dele vale a pena, porque ele lutou muito por isso. Então o Woods está noivo. E como o Woods é dono desse Calton Club, um amigo dele liga pra ele um dia e pede pra que ele dê um emprego pra uma conhecida dele, uma amiga dele que tá passando por uma fase difícil. Adivinha quem é essa amiga? A dela. Então a dela começa a trabalhar com o Woods, assim, é uma surpresa muito grande, tanto pra ele como pra ela. E é uma decepção pra dela também, porque ela acaba descobrindo que o Woods é noivo. Então ela não quer problema, ela só tá ali pra trabalhar, e a dela, né, continua a vida dela trabalhando e vivendo a vida dela, mas assim, eles não conseguem ficar separados. O Woods, assim, ele é fascinado pela dela, e a dela também por eles, assim, e é um amor, assim, complicado, gente, porque como o Woods é noivo, ele tem que casar, e a dela tem aquela coisa de não querer se envolver com ele, porque ele é noivo, assim. É uma história, assim, que a todo momento você torce pelo casal. É uma história que a todo momento você sofre junto com eles, assim. Esses romances, gente, são romance estilo New Adult. Então, assim, você já imagina a pegada do livro, né? A pegada é quente, o negócio é forte. E é um livro bem legal, assim, adorei demais e eu quero ler a sequência com certeza. O próximo livro que eu vou compartilhar com vocês é de uma autora nacional também. E é um livro incrível, foi um achado incrível. Eu adorei demais ter descoberto esse livro, ter descoberto essa autora. Eu também descobri funcionando no Amazon e ele fazia parte dos livros mais vendidos e não é à toa que ele estava figurando nessa lista. O livro é bom mesmo e eu adorei demais essa história. Eu estou falando do livro Proibida pra Mim, da autora Elizabeth Bezerra, que é uma autora incrível. Eu virei super fã dessa autora, ela tem outros livros também e eu gostei demais desse livro, é muito interessante. Esse livro, gente, ele conta a história do Neil. O Neil, ele vem de uma família, assim, meio complicada. Ele tem um irmão, né, um irmão gêmeo, o Nathan, que sempre foi um menino muito dissimulado. Sabe aquele tipo de lobo com pele de cordeiro? Que todo mundo pensa que é uma boa pessoa, mas no fim não é? Então, o irmão dele, o Nathan, ele sempre foi dissimulado. E as pessoas sempre gostaram mais do Nathan e sempre deram mais atenção pro Nathan do que pro Neil. E o Neil, assim, sempre ficou muito magoado, tanto com a mãe dele também, que sempre deu razão pro irmão. E por ser criado assim, o Nathan acabou se tornando um adulto sem escrúpulos. Só que depois, né, acaba acontecendo uma tragédia e o Nathan acaba morrendo, né? Logo no início do livro, isso não é spoiler, tá? Logo no início do livro vocês ficam sabendo disso. Então o Neil tem uma infância assim meio traumatizada, sabe? Ele é uma pessoa assim meio carente. E um dia ele estava no bar, ele tinha marcado um encontro de negócios nesse bar. E ao sair desse bar, ele acaba presenciando um assalto. Uma moça está sendo assaltada. E ele sai, né, ao socorro dessa moça, né? Ele acaba impedindo que essa moça seja assaltada. Depois, né, que a poeira baixa, ele presta mais atenção na moça. Ele fica encantado pela beleza dela. Ele fica impressionado por ela. E conversando com ela, ele acaba descobrindo que ela é cega. E assim que ele descobre que essa moça é cega, o nome dela é Jennifer, ele cria um instinto muito grande de querer cuidar dela, de querer levar ela pra casa dela, e ele não sabe porque uma moça indefesa tá fazendo ali sozinha, ela é cega. Só que a Jennifer, ela não é tão indefesa assim, ela não deixa que o Neil cuide dela.
ela não quer ser cuidada, ela é uma menina muito forte, muito determinada, só que ele não, ele é super mandão e ele sempre consegue o que quer, e ele vai rodeando até que ele consegue proteger a Jennifer. Ele acaba pedindo pra seguir ela, coloca segurança na casa dela, então assim, ele toma muito cuidado com ela, ele cuida muito da Jennifer, até bonito de ver. E a Jennifer, mesmo não querendo, sabe, ela acaba assim se apaixonando pelo Neil, e o Neil acaba se apaixonando por ela também, e eles têm uma linda história de amor junto, mesmo ela sendo cega, sabe, é um desafio muito grande pra ela, e mesmo assim eles acabam se envolvendo, é uma linda história de amor. Gente, sinceramente, eu tenho um fraco, sabe, pra gostar dos pobres, dos oprimidos, assim, sempre quando tem uma história que tem pessoas que sofrem demais, assim, eu me apego demais com a leitura, eu me apego demais com o personagem, eu me apeguei demais com a Jennifer, com o problema, né, da cegueira dela, e eles acabam vivendo uma linda história de amor, só que assim, nada é fácil pra Jennifer, e nada é fácil pro Neil também, porque o Neil, ele é casado, mas o casamento dele é um casamento de conveniência. Ele se casou, uma socialite, o nome dela é Sofia, para poder ajudá-la, né? Eles têm um acordo, porque a Sofia, ela se envolveu com o irmão do Neil, o Nathan, e acabou ficando grávida, e a família dela acabou abandonando ela, e o Neil ficou com dó e acabou se casando com ela, para poder ajudá-la e para assumir a paternidade da filha, né, do irmão dele. Então ele é pai, né, da menininha, da Annie, que é uma menina, assim, muito carinhosa, só que a Annie tem um problema físico e a Sofia é uma mulher muito orgulhosa, uma mulher que só vive de aparências, ela acaba desprezando a filha e coube ao Neil, né, o papel de pai e mãe, e o Neil, assim, é uma pessoa muito traumatizada e quando ele acaba conhecendo a Jennifer, acaba conhecendo o verdadeiro amor e ele quer muito viver com ela, mas é bem difícil pra eles e dentro dessa história tem um segredo assim meio obscuro, um segredo do passado, um segredo meio quente, sabe? E no final do livro acaba até separando o casal e eu li a sequência. É claro que eu ia ler a sequência, como eu não ia ler a sequência? A sequência desse livro é o livro Seduzida por Ele, que é o livro 2, esse livro é uma trilogia, eu tô louca pra ler o terceiro livro. Nesse livro, gente, a Jennifer, ela foi operada e hoje ela enxerga, só que logo no final do primeiro livro, o Neil, ele sofre um acidente. Então, no começo desse livro, o Neil, ele está em coma, entre a vida e a morte, e a Jennifer, assim, tá muito angustiada, porque momentos antes dele sofrer o acidente, ela falou palavras muito duras pra ele, e ela brigou com ele, então ela tá se sentindo muito culpada, e a todo momento ela fica do lado dele, ela quer que ele se recupere, mas assim, a mãe do Neil e a Sofia não querem que eles fiquem juntos, assim, é difícil pra Jennifer, não é fácil não. O primeiro livro foi contado pela visão do Neil. Esse segundo livro é contado pela visão da Jennifer. Então você conhece um pouquinho mais da Jennifer, né? Do que ela pensa, do que ela gosta. É bem legal, é bem interessante conhecer o mundinho da Jennifer também. E nesse livro, assim, depois que o Neil acorda do coma, toda a família tem uma surpresa muito grande, porque ele acaba perdendo a memória. Então, cabe a Jennifer, né, reconquistá-lo, e não será nada fácil, e nada é fácil pra ela, como eu já disse, e nada é fácil pro Neil, mas essa história é incrível, essa história é demais, esse livro termina assim, eletrizante, eu quero a continuação, por favor, eu necessito da continuação. E eu super indico a leitura desse livro. Ele foi o segundo colocado no mês de julho, viu, gente? Olha que o Para Aqui Comigo não é fácil, não. Para Aqui é disputadíssimo. Agora, o vencedor, né? O ganhador do mês de julho. Eu li em e-book também, gente, mas eu comprei ele em livro físico também. Em Meus Pensamentos, da Bela André. Infelizmente acabou-se o que era doce, né? Esse é o último livro da família Sullivan. Só que eu vou usar, gente, o livro comum aqui, que eu acho que ele tá dando menos reflexo, né? Do que o e-book, não tem problema? Vamos lá. Vamos lá, gente. Antes de eu falar da história, eu tenho que falar da capa. Vocês vão pensar, nossa, ela vai falar que a capa é linda. Não, não vou falar isso. É o seguinte, gente. Vocês sabem que essa história de livro fala sobre a história dos irmãos Sullivan, não é? Pois bem, esse último livro vai contar sobre a história da Lori, né? Que é a Mazinha, né? A irmãzinha gêmea má. Eu achei, gente, assim, meio sem ética ter um homem na capa.
tudo bem que o homem é bem charmosinho, né? Não sei o que, mas o que tem a ver? Tinha que ter a Lori na capa. Tinha que estar ela com o vestido dela de bailarina, né? Que ela é bailarina. Nada a ver colocar o homem na capa. Eu não gostei. Sinceramente, assim, a Novo Conceito anda pisando na bola das capas da família Sullivan. Eu já tinha comentado no último livro, né, que falou sobre o Smith Sullivan, né, que era o ator de cinema. Achei aquela capa muito feia. Eu achei que aquele rapaz da capa não condizia, né, com a figura do Smith. Achei que não tinha nada a ver. E agora essa capa acabou me decepcionando também, porque eu acho que a Lori devia estar nessa capa e não um homem. Mas vamos à história do livro. Como eu já disse, esse é o último livro, né? É o 8º livro da série dos Irmãos Sullivan. E conta a história da Lori, que é a irmã gêmea do mal, que é a Mazinha, né? Que ela é bailarina, então conta a história dela. Lá no blog eu vou deixar pra vocês, gente, pra quem não conhece a série, a listagem de todos os livros dessa série. E antes de eu começar a falar sobre o livro, eu queria perguntar pra você que leu esse livro, qual foi o livro dessa série que você mais gostou, tá bom? Eu tenho o meu preferido também. Eu gostei mais da história do irmão Sullivan, que era mecânico. Foi a história que eu mais gostei. Todas eu gostei. Todas, né? Só o primeiro que eu não gostei muito. Mas foi do irmão mecânico que eu mais gostei. Essa história é legal também. Essa história, assim, é uma história bem interessante. Mas é o seguinte. A Lori, gente, pra quem conhece a série, nos livros anteriores da série, ela é sempre citada, né? Quem leu a série sabe disso. Ela é sempre citada. E a Lori, gente, é sempre nos apresentada como uma pessoa, assim, de personalidade, que não leva desaforo pra casa, é uma menina que não tem papas na língua, não é? Só que eu achei que nesse livro, a Bela André nos apresentou uma Lori que não tem nada a ver com a Lori que eu imaginava. Tá certo que a Lori aqui, ela tem seus momentos, assim, mais firmes, mais duros, mas, assim, é uma Mazinha que eu não imaginava. Eu achei a Lori desse livro um pouco fraca da Lori que a autora nos apresentou. Não é por isso que a história não ficou boa, ao contrário, eu adorei a história, mas parece que não casa, sabe? Parece que não é a mesma Lori que a gente conheceu nos livros anteriores. Mas isso não desmerece o livro, a história é incrível, a história é muito linda, eu adorei demais essa história. Nessa história, gente, a Lori, ela acaba sofrendo uma decepção amorosa. E ela acaba abandonando, né, uma turnê, bem assim no meio, porque ela acaba terminando com o namorado dela, acaba descobrindo umas coisas que deixam ela muito chateada. E a Laura acaba abandonando tudo e ela acaba partindo numa viagem sem rumo, né? Ela resolve que ela quer espairecer, ela não quer ir pra casa da sua família, que ela sabe que ela vai ser cobrada, então ela pega o carro e sai aventurar o mundo. E ela vai parar numa cidadezinha das montanhas da Califórnia, uma cidadezinha bem remota, uma cidadezinha assim meio do interior. E quando ela chega nessa cidade, ela para pra comer e ela vê um anúncio de emprego. E estão precisando de alguém para trabalhar numa fazenda. E a Lori, gente, mesmo sendo toda refinada, mesmo sendo... A Lori, gente, ela é bailarina. Mesmo tendo aquele estilo dela, ela acaba aceitando esse emprego e ela pega esse anúncio e ela pega o carro alugado dela e vai atrás, né, desse Grayson, dessa fazenda, né, pra se candidatar à vaga. E ela vai do jeito que ela tá, porque quando ela largou a turnê, ela tava vestida de bailarina, ela tava toda paramentada pra isso, e ela nem reparou, ela saiu tão transtornada que ela nem reparou nisso. E ela chega nessa fazenda pra pedir um emprego, e ela acaba ficando muito surpresa, porque ela pensava que ia encontrar, né, um senhorzinho, mas não, ela fica muito surpresa, porque o Grayson que ela acaba conhecendo é um jovem cowboy lindíssimo, maravilhoso, e ela fica assim, de queixo caído por ele, e ela fica assim, encantadíssima por ele. Só que a Lori, gente, ela tá sofrendo muito, né, por conta da decepção que ela teve. Então ela não quer envolvimento com ele, ela só quer, né, esse emprego. Não que ela precise de dinheiro, porque a Lori também não precisa de dinheiro. Ela tá ali mais pra esparecer, ela quer dar um tempo pra vida dela e ela não quer esparecer sem fazer nada, ela quer pegar no pesado. E o Grayson, gente, ele fica assim, muito encantado pela Lori também, e ele não acredita que uma mulher tão refinada, tão linda, querendo trabalhar numa fazenda. Ele acha assim um absurdo, mas mesmo assim ele acaba aceitando que a Lori trabalhe pra ele e ele acaba exigindo muito dela. Só que ele exigiu muito dela pensando que ela ia fraquejar, só que a Lori não fraquejou.
A Lori conseguiu e ela enfrentou todos os desafios, assim, e alguns desafios que ele colocou pra ela foram bem complicados. Imagine a Lori, gente, cuidando de chiqueiro. Eu achei, assim, que ela tava num universo paralelo, não tinha nada a ver com ela, mas ela enfrentou na boa. E é claro que eles acabaram se envolvendo. Mesmo o Grayson sendo muito receoso, porque ele tem muito trauma, ele perdeu a esposa faz pouco tempo, e ele comprou aquela fazenda pra ele fugir de todos, fugir de todo mundo, porque ele não queria lembrar da esposa. O Grayson também é um homem que vivia em Nova York, muito rico, era um homem de negócio, mas ele abandonou tudo pra morar nessa fazenda. E pra virar um fazendeiro mesmo receoso, mesmo tendo, né, o coração calejado, ele acaba se apaixonando pela Lori. Quem não vai se apaixonar pela Lori Sullivan? E o final desse livro eu chorei demais. E eu adorei demais, assim, o livro terminou pra mim como um contos de fadas e eu adorei demais a leitura, adorei demais essa série. Vocês sabem que eu adoro a série da família Sullivan. Pelo que dizem por aí, virá novos livros, né, dessa série, mas vai falar sobre os primos Sullivan, né? Essa família rende, né? Rende bastante. E com certeza eu vou acompanhar essa série e eu adorei demais esse livro. Gostei demais dessa série e super indico a leitura desse livro e a leitura dessa série também. Tenho certeza que você vai se apaixonar pela família Sullivan. Então, esses foram os livros que eu li no mês de julho. Nossa, falei demais, né? Ó, eu comecei a gravar esse vídeo, tava claro, ó, tá começando a escurecer de tanto que eu falei. Vou tentar editar ao máximo esse vídeo pra não ficar muito longo. E é isso aí, espero que vocês tenham gostado dessas dicas, espero que vocês tenham gostado dessas leituras. E se você leu algum desses livros, por favor, compartilhe sua opinião conosco. Você sabe que sua opinião é sempre bem-vinda aqui, tá bom? Espero muito que vocês tenham gostado e que vocês possam voltar mais vezes. Até o próximo vídeo. Tchau! Welcome,